Olá pessoal, ou nós aqui de novo. Altamente produtivos, né? É que hoje é feriado, 1º de maio, então tive um tempinho aqui para pensar numa questão que foi colocada aí nessa semana que passou pelo João Roberto, da Y2JF. Ele me chamou aqui no direto, a gente ficou batendo papo. Aliás, quem estiver aqui na região, no entorno de Campinas, a minha antena não é muito boa, mas também não é muito ruim. Então 144.570, 144.570 QAP 24/7. Está sempre ligado aqui. Um papo técnico é sempre muito legal, muito aceitável. Mas vamos aí à questão que ele colocou. Ele me chamou para dizer o seguinte, que ele está querendo operar em 6 metros e não sabe exatamente qual antena menos complicada que ele pode colocar lá para fazer 6 metros que seja minimamente eficiente para poder trabalhar alguns países aí para o DXCC e para outros DXs, né? Banda de 6 metros é meio manhosa, não é para iniciantes, mas é muito interessante. E a pergunta que ele colocou é porque ele teve a reportagem, né? Teve aí a experiência colocada por um vizinho ou por um colega que está fazendo 6 metros com sucesso e com o dipolo de 80. Dipolo de 80 operando de 6 metros. Ele disse, dá para fazer isso funcionar? Aí eu disse, bom, veja bem. E quando a gente começa com veja bem, você sabe que a história é longa, né? Então eu vou fazer uns desenhos e umas simulações para explicar, e daí resolvi montar um material aqui, estou compartilhando com vocês. É possível? Veja bem, funciona? Depende. Então eu vou aproveitar, não dá para explicar sem fazer uma pequena revisão sobre antenas, para a gente ficar na mesma página. Então eu vou começar explicando aqui, ou lembrando vocês de como é que um dipolo de meia onda funciona, como é que é a distribuição de tensão e corrente sobre um dipolo de meia onda. O nosso transmissor, gostaram do transmissor, né? Infelizmente não fui eu que fiz esse, não é meu, mas está bonito. Na hora que você conecta o transmissor no seu cabo, na sua linha de transmissão e alimenta a antena, você desenvolve uma certa tensão nessa antena. O pessoal chama de voltagem. Voltagem não existe em português, é tensão. E aplicada essa tensão, o que nós estamos aplicando sobre a antena? É uma onda senoidal, é um sinal como esse amarelinho aqui embaixo, é uma onda senoidal, ele tem amplitude, né? Amplitude de pico, A, e tem comprimento de onda, é a distância entre dois pontos iguais entre os ciclos, né? Esse é o comprimento de onda, o lambda. Então quando a gente fala de dipolo de meia onda, isso quer dizer que metade do comprimento de onda, que é por exemplo, esse ciclo positivo ou o ciclo negativo, estão distribuídos sobre o dipolo. E é exatamente isso que acontece aqui. Na hora que eu aplico uma tensão, eu gero uma corrente sobre os elementos do dipolo, os dois lados, os dois polos do dipolo. Na hora que essa corrente circula nos elementos metálicos, né, no fio ou no tubo do dipolo, passou uma corrente. Quem estudou física e eletromagnetismo deve lembrar da regra da mão direita. Corrente circula assim, campo magnético se enrola em torno do condutor, nesse sentido aqui. Então, circulando corrente tem campo magnético. A corrente é máxima no meio do dipolo, o pico da corrente no meio, e zero nas pontas. Por que é zero nas pontas? Porque os elétrons não têm para onde ir. Acabou o condutor aqui, então não tem corrente na ponta ali, para a corrente, zero. Então o máximo de corrente acontece aqui no meio. Isso funciona como se fosse uma corda de violão, indo para sinais positivos de corrente e negativos na frequência que eu estou transmitindo. Tá? Então, nessa frequência, essa senoide de corrente fica oscilando em cima do dipolo, para mais para menos, conforme a frequência. A tensão acontece o contrário, né?
Como a impedância aqui é baixa, a resistência de radiação da antena é baixa aqui no meio, a tensão aqui não é muito alta. E ela, bem ali no meio do dipolo, ela passa por um zero. Ela é máxima nas pontas, porque o circuito nas pontas está aberto. Da mesma forma como não passa corrente nas pontas, a tensão nas pontas é máxima. Então, corrente e tensão trabalham sobre o dipolo dessa forma como vocês estão vendo aí, com essa distribuição de tensão e corrente. Tensão nula no meio do dipolo, corrente máxima, ou praticamente nula a tensão, e nas pontas, tensão máxima, corrente nula. É assim que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu quero é radiar o sinal, fazer com que o sinal seja radiado. Então, na hora que circula corrente e gera campo magnético, essa diferença de tensão entre os dois polos gera um campo elétrico oscilando. Então eu tenho campo magnético em torno do dipolo e campo elétrico alinhado com o dipolo, tem uma onda eletromagnética, que por ser ortogonal, que é campo elétrico 90 graus com o campo magnético, ela se propaga e pum, vai embora. Esse é o meu objetivo com a antena. Então, qualquer pedaço de fio, qualquer estrutura metálica pode ser antena, desde que eu consiga circular uma boa corrente nela. Então, a eficiência da antena está diretamente associada à nossa capacidade de fazer circular corrente e gerar uma distribuição de tensão nos elementos dessa antena. Daí gera o campo elétrico, gera o campo magnético, tem uma onda eletromagnética e ela se propaga. Esta curvinha é muito legal. Ela está lá no Antena Book, ARRL Antena Book, é um gráfico bem detalhado lá, que eu vou tentar explicar para vocês qual é a ideia. É a impedância de um dipolo, claro, o handbook é americano, esse dipolo então tem 100 pés. Para nós ele tem 30,48 metros e ele está operando em torno de 5 MHz. 5 MHz, comprimento de onda em 5 MHz é 60 metros, né? Meio comprimento de onda, 30 metros. Então é um dipolo de meia onda para 5 MHz. Aí esse gráfico está mostrando esses números, como é que ele se comporta do ponto de vista de impedância no ponto central de alimentação dele conforme a frequência muda. Então aqui em 1 MHz, para 1 MHz a frequência está muito baixa, 1 MHz no meio da faixa de ondas médias, e o dipolo então fica curto para essa frequência. Um dipolo de 30 metros, ele é curto. Um dipolo curto, tão curto assim, ele se apresenta no ponto de alimentação como se fosse um capacitor. Olha aqui, ó. A parte resistiva dele, a parte real da impedância, está no eixo X, ela é da ordem de 2 ohms, mas ele tem uma parte de reatância capacitiva, porque é negativa, próximo de 5.000 ohms, 5 kΩ. Então, se você pegar uma impedância de 2 ohms com uma parte reativa de 5 kΩ, ele é um capacitor, você não desenvolve corrente nele. Ele não vai radiar nada, né? Então, não está legal aí. Aí, se eu for subindo a frequência, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 5 MHz, 5 MHz, eu cheguei em meio comprimento de onda, ele passa pelo ponto de ressonância. A parte reativa não é nem positiva nem negativa, é zero. Então, próximo do meio comprimento de onda, por isso a gente usa tanto dipolo de meio comprimento de onda, dipolo de meia onda, para 40, 80, é o nosso dipolo favorito, porque ele ressoa quando está em meio comprimento de onda, e daí ele tem só a parte resistiva. E se vocês puxarem uma reta aqui para baixo, essa parte resistiva vai dar 72 ohms. É uma impedância relativamente baixa. Ah, mas eu uso com cabo de 50 e funciona bem? Depois a gente explica isso. Teoricamente, dipolo teórico com fio infinitamente fino, no espaço livre, longe do chão, longe de qualquer coisa, ele vai para uma impedância de 70
2 ohms, que é a impedância teórica do dipolo de meia onda. Quando você traz para um dipolo feito com fio de verdade, que ele tem algum diâmetro, e coloca ele mais próximo do chão, do telhado, da torre, não sei o que, essa impedância cai. E por isso que o cabo de 50 ohms fica mais próximo dessa impedância e até a coisa funciona muito bem com um cabo de 50 ohms. Agora, se eu mantiver o dipolo de 30 metros, de 100 pés, e for subindo a frequência, olha que coisa interessante. Quando você passar aqui entre 9 e 10 MHz, 10 MHz é a segunda harmônica dele, né? Fundamental 5, 10 MHz, harmônica par, segunda harmônica. Ele vai para uma impedância lá de 10 kΩ, 10 mil ohms, aqui nessa ressonância, em 9,5 MHz mais ou menos, e com um estúpido de um capacitor de quase 7.000 ohms em 10 MHz. Ou seja, com essa impedância do lado de cá da curva, do lado direito, você não vai circular corrente nele, não vai gerar campo magnético, não vai gerar campo elétrico, não vai radiar nada. Ele é um dipolo que é praticamente que não existe. Mas se você continuar subindo, e aqui chegar perto de 15 MHz, veja que é 12, aqui do outro lado é 18, então vamos dizer que mais ou menos por aqui é a terceira harmônica, 15 MHz, eu tenho uma impedância baixa de novo e nova ressonância. Aí, agora eu estou entendendo por que o meu dipolo de 40 metros funciona relativamente bem em 15, porque 7 vezes 3, 21, terceira harmônica. Legal nossas faixas serem harmônicas entre si, a gente pode brincar com isso, né? O dipolo de 80 vezes 3 vai dar 10,5 MHz. Ele não cabe dentro das nossas faixas. Está lá, faixa de 30 metros, né? Dá para fazer CW em 30 metros, que é uma faixa só para telegrafia e modos digitais. Continuando, daí quando a gente vai subindo a frequência, tal, vai subindo, ele vai dando voltinhas. E se você subir infinitamente essas voltinhas aqui, não parar em 30 MHz, eles pararam aqui em 30 MHz por questões óbvias, mas se for subindo, você vai ver que o ponto de convergência da ressonância na impedância mais baixa vai dar 377 ohms. E o que é 377 ohms? 377 ohms é a impedância de uma onda eletromagnética se propagando no espaço livre. Se você pegar o tamanho do campo elétrico em volts por metro e o tamanho do campo magnético que está ali, dos dois vetores, campo elétrico e campo magnético, dividir o módulo dele, o tamanho do campo elétrico pelo campo magnético, vai dar 377 ohms. Mas campo elétrico, campo magnético dá onde dá, porque campo elétrico proporcional à tensão, campo magnético proporcional à corrente, lei de Ohm e tal. A impedância do meio propagante, quando o seu sinal, a sua onda eletromagnética saiu da antena e já está distante, está no campo distante, a relação campo magnético campo elétrico, é o contrário, elétrico e magnético, é 377 ohms. Então esse é o ponto de convergência dessa curva doida. Por que eu estou falando isso daqui? Primeiro porque eu quero uma impedância baixa. Eu quero uma impedância baixa, porque quando aplicar a tensão do meu transmissor ali em cima, a saída do meu transmissor lá em cima, certos tantos volts de saída, eu quero uma impedância baixa para ter corrente, né? Se eu tiver uma impedância alta, os mesmos volts que eu estou aplicando do meu transmissor não vão gerar corrente nenhuma, ou quase nenhuma, e não vou ter campo magnético sendo gerado. Então eu quero uma impedância baixa, então quero funcionar desse lado aqui da curva, nas impedâncias mais baixas, de preferência na impedância da minha linha de transmissão, do meu transmissor, e não nas impedâncias altas, porque daí eu vou estar não gerando corrente. Outra coisa, não me interessa a parte reativa da impedância da antena, a parte aqui de cima reativa indutiva ou a parte de baixo reativa capacitiva, porque elas não geram radiação. Você acaba tendo um campo eletromagnético reativo que fica ali acumulado em torno da antena, proporcional à parte reativa da sua impedância. Não entendeu? Agora você vai entender. Uma tulipa de Chopes, né? A espuma é a potência reativa. Ela não
não gera trabalho, não gera nada. A parte de baixo é a potência real, onde tem os chopes de verdade. A potência total é a soma das duas. Então eu estou entregando uma potência total para uma impedância. A parte reativa fica trocando essa parte dessa potência entre campo eletromagnético e campo magnético. Campo eletromagnético e campo magnético. Por que fica trocando? Vamos lembrar da antena aqui, ó. Quando eu tenho o máximo de corrente, eu tenho o mínimo de tensão. E ela fica trocando, então. Campo elétrico e campo magnético. Acumula energia no campo elétrico, acumula energia no campo magnético. E fica ali brincando com essa potência e não faz nada com ela. A potência real é a que efetivamente vai ser radiada. E ela é proporcional a uma parte real da impedância, a parte resistiva da impedância. Por isso que a gente gosta de ter impedância a antena na frequência de ressonância, sem a parte reativa, tá? Mas vamos falar da antena de 86 metros. Aí foi uma revisãozinha de antena só para a gente entender como é que funciona o dipolo de 80. Entrei no MMANA, um simuladorzinho muito bacana, vocês já devem ter conhecido. Se não conhecem e quiserem brincar um pouquinho, justifica. Pode brincar bastante com a antena ali, simular ela antes de fazer a antena. Esses são os dois diagramas de radiação de um dipolo de meia onda, que nesse caso foi simulado em 3,6 MHz no meio da faixa de 80 metros. Como é um simulador, ele apresentou as características padrão para um dipolo de meia onda. Ganho 2,14 dB sobre a antena isotrópica, 2,14 dBi. Aí a antena isotrópica que é? Isso é para outro momento, tá? Acho que eu já falei sobre a antena isotrópica, tá em algum vídeo aí para trás, mas é uma outra conversa. Ganho sobre o dipolo, dBd. Quantos dB sobre o dipolo? Zero. Ele é um dipolo, padrão, meia onda, ganho sobre o dipolo, zero. Então, esse ponto de 0 dB do diagrama horizontal, isso aqui quando você corta o plano de radiação da antena na horizontal. Parece esse toroide aqui, né? Esse 8. Então, a máxima radiação acontece para frente e para trás do dipolo, e ele tem nulos nas laterais, nas pontas dos fios. Ele não radia nas pontas, radia para frente e para trás. O 0 dB, que aqui é dB relativo, está aqui, 0 dB corresponde a um ganho de 2,14 dBi para frente, 2,14 dBi para trás. Como é que ele dá esse ganho? Tirando o sinal daqui, da onde ele não radia, das laterais, e acrescentando para frente e para trás. O plano vertical, então a ponta do dipolo está aqui, ele está como que entrando dentro desse desenho, desse plano aqui, né? Ele irradia igualmente para todos os lados, para frente, para trás, para cima. Por que só tem metade? Porque para baixo é igual, não precisa desenhar, tá? Esse dipolo está lá no espaço livre. Eu não coloquei ele próximo do chão, que é para não distorcer o diagrama, para a gente poder explicar. Ok, então esse é o dipolo de 80 metros, operando em 80 metros, com impedância de 72 ohms. A parte reativa praticamente zero, 0,6 ohms. Se desse uma mexidinha no comprimento dele ou na frequência, daria para chegar próximo do zero. Mas o simulador vai ficando cada vez mais crítico quando você está perto da ressonância, então dá um trabalhão para acertar isso. Essa impedância de 72 ohms, que é a padrão do dipolo teórico, quando se alimenta com 50 ohms, ele vai dar uma taxa de onda estacionária de 1,4 por 1. Essas são as características do dipolo de 80 operando de 80. O simulador entrega aquela distribuição de corrente, lembra? O dipolo, zero de corrente nas pontas, máxima corrente no meio. Essa bolinha vermelha aqui é o ponto de alimentação, onde eu estou alimentando o dipolo. Esse é um dipolo de 40,639 metros, ponta a ponta. Então, esse é o tamanho, essa é a distribuição de corrente meio ciclo de uma senoide que fica distribuída e oscilando para mais e para menos em cima do dipolo, gerando seu campo magnético. O campo elétrico não aparece aqui.
Ok. Agora vamos para 6 metros. 50.911. Bom, mas que frequência é essa? Peguei o dipolo do jeito que ele estava, com o comprimento do jeito que ele estava, mudei só a frequência dele, a frequência do sinal que eu estou jogando em cima dele. 50.911. Por que 50.911? Eu joguei uma frequência de 51 MHz e fui procurando com o simulador até encontrar uma ressonância. Achei essa ressonância aqui, olha, parte reativa próxima do zero, 0,3 ohms mais ou menos, 3 décimos de ohms. Olha onde foi parar a impedância dele, 2.260 ohms, uma impedância estupidamente alta. Então, eu não consigo passar corrente nele, passa corrente, mas é muito menor, tá? Se eu tinha 70 ohms e agora tenho 2.260, é praticamente 30 vezes mais de impedância. Se eu estou aplicando a mesma tensão do transmissor, com uma impedância 30 vezes maior, uma resistência 30 vezes maior, a corrente é 30 vezes menor. Ele vai irradiar, e até com ganho. Lembra, o dipolo estava dando 2,15 dBi, esse está dando 6,88 dBi, aumentou o ganho. Por que aumentou o ganho? Eu vou explicar em seguida. O diagrama vertical dele continua o mesmo, irradiando para todos os lados na transversal do dipolo. Só que o diagrama na horizontal ficou essa florzinha beleza aqui. Então, ele dá um ganho de 6,8 dBi aqui, aqui, aqui e aqui. O que antes o ganho máximo era na frente e atrás, agora virou, quanto que é isso aqui? 5, 10, não, é 30, né? 30 graus. Mais ou menos, um pouco menos de 30 graus à direita e à esquerda, para frente e para trás. Além de ter esses lóbulos menores aqui, esses 5 lóbulos menores radiando para todo quanto é lado aqui. É uma composição de antenas, é um array de antenas. Ah, mas eu tenho um dipolo só. Mas em 6 metros o dipolo de 80 se comporta como uma composição de dipolos em série. E daí essa composição de dipolos em série radiando, elas compõem esse diagrama de radiação doidão que vocês estão vendo aí. A taxa de onda estacionária para 2.260 ohms, olhando com um cabo de 50 ohms, dá 45 para 1. Só tem onda estacionária. Só tem onda estacionária. Como é que fica a distribuição de corrente? Olha só, antes eu tinha aqui meia senoide. Agora eu tenho 14 meias senoides. Está aqui, eu dei uma ampliada no zoom da corrente aqui para a gente poder ver melhor. Eu estou operando na 14ª harmônica de 3,6 MHz. Então, se pegar 50.911, dividir por 3,6, vai dar uma harmônica par. 14ª harmônica. 14ª harmônica na nossa curvinha é uma harmônica par, ela nem está aqui, né? Porque essa curva está parando na 6ª harmônica, tá vendo? 30 dividido por 5 é 6ª harmônica. Então continua dando piruetas aqui, você vai acabar sempre numa harmônica par de alta impedância, que deve estar aqui em torno de 2.000 e qualquer coisa ohms, mais ou menos por aqui. Voltando lá na nossa distribuição de corrente. O que acontece quando eu tenho uma harmônica par? De cada lado do dipolo eu tenho 7 meios ciclos. 7 meios ciclos para cá, 7 meios ciclos para lá. Como é um número par, no meio eu não tenho ciclo nenhum, que é o ponto de alimentação. E, portanto, a impedância aqui é muito alta e a corrente é muito baixa. Então eu não consigo alimentar o dipolo nessa frequência. Ele não vai funcionar em 50.911. Além de eu não conseguir casar essa impedância, porque ela está lá em 2.000 e tantos ohms, o acoplador de antena não vai dar conta disso. É muito alta essa impedância. Apesar de estar numa ressonância. Parte reativa, zero. Eu tenho só a parte resistiva, que seria responsável pela radiação se eu conseguisse circular corrente nesses 2.260 ohms. Bom, então vimos que a harmônica par não funciona. Então vamos subir a frequência e pegar a próxima harmônica, que ela vai ser ímpar. Então eu subi para 55.184. Bom, mas você saiu fora da faixa de 6 metros. É só para explicar.
55184 está praticamente 3 MHz, 3,5 MHz para cima, né? É uma harmônica ímpar de 3.600, é a 15ª. O diagrama de radiação não melhorou muito, ficou esquisito do mesmo jeito. Agora ficou até um pouco mais achatado aqui, né? Eu estou radiando a menos de 20 graus nas laterais do dipolo. Então, se eu quisesse usar esse dipolo em 6 metros, eu teria que virar ele ao contrário, 90 graus, porque ele vai irradiar quase pelas pontas, pelas duas pontas, e não pela frente e nem pelo por trás. O diagrama de radiação é uma coisa, o ganho, 8,1 dBi, legal. A impedância caiu para 158 ohms, não é 50 ohms, mas 158 ohms dá uma taxa de onda estacionária de 3,2 para 1. Eu consigo resolver isso com acoplador de antena. É possível. Um acoplador de antena que funciona em 6 metros. Né? Os nossos acopladores normalmente são para faixa de HF, abaixo de 30. Tem que funcionar lá em 50. Que mais que tem de interessante aqui? Aqui está próximo da ressonância, tem um ohm só próximo da ressonância, então ok, 55,184. Agora a distribuição de corrente ficou com 15 harmônicas, ou seja, eu tenho praticamente 15 dipolos do lado, 14 dipolos do lado esquerdo, 14 dipolos do lado direito e um dipolinho no meio. Esse dipolo tem uma impedância baixa, 150 ohms mais ou menos, e portanto eu consigo circular nele, desenvolver nele uma corrente maior. Então aí eu consigo gerar radiação. Vai dizer, bom, mas não me adianta, eu quero operar em 50, 110, que é a frequência de chamada de 6 metros, e você conseguiu fazer o dipolo de 80 funcionar em 55 fora da faixa. Sim e não. Eu estou com essa simulação sendo feita em espaço livre, lá no espaço livre, ou seja, não existe interferência próxima da antena, nem em 80, nem em 6. Quando eu trago isso para o chão, a 10 metros de altura, 8 metros de altura, que é onde os nossos dipolos costumam trabalhar, ele se aproxima do solo, se aproxima do telhado, se aproxima do muro, e essas coisas não são necessariamente condutoras, a não ser as calhas, né, do telhado, coisas assim, são relativamente dielétricas, não conduzem corrente, não são perfeitos isoladores. Eles atuam de forma diferente em 80 metros do que em 6 metros. Os 6 metros vai ser mais sensível à mesma aproximação de um telhado, de outras coisas, do que a frequência mais baixa de 80 metros. Então, é possível que o dipolo de 80, operando em 6 metros, não vá apresentar 15ª harmônica em 55,184, mas possivelmente ele vai apresentar dentro da faixa de 6 metros, porque essa frequência vai baixar pela proximidade das coisas que tem em volta. Por isso que no começo eu falei, vai funcionar em 6 metros o dipolo de 80? Veja bem, depende. Na teoria, o simulador está mostrando que não funcionaria, porque ou eu estou lá em 50,9 dentro da faixa de interesse, mas com uma impedância muito alta, ou estou fora da faixa, com uma impedância razoável, acoplável, mas em 55 MHz, que não me interessa. Agora, na prática a gente não sabe o que vai acontecer. Como essas impedâncias não são de 50 ohms, exatamente de 50 ohms, o seu cabo coaxial de 50 ohms com um comprimento de 20, 25, 30 metros, ele funciona também como um transformador de impedância. A impedância lá da antena vai ser transformada por esse cabo e vai aparecer com outro valor aqui na ponta. Então tem uma loteria enorme, um sistema caótico aí que não dá para simular, que é a aproximação da antena da situação próxima. O que dá para fazer? Tenta. Tenta e vê o que você consegue. E se você tiver um acoplador de antena, quem sabe você vai ter algum sucesso.
Mas isso vai radiar, vou receber legal? Se você conseguir uma impedância próxima dos 50 ohms, desenvolver uma boa corrente em cima do seu dipolo e coisa desse tipo, você vai ter algum sucesso, vai poder até fazer uso desse ganho que ele dá. Veja que esses lóbulos, esses nulos e esses lóbulos de ganho, que ele, inclusive esses grandes aqui laterais, eles acontecem porque você tem o equivalente a um array de 15 antenas enfileiradas. Como se tivesse um conjunto de 15 antenas enfileiradas, alimentadas com uma fase de meio comprimento de onda entre elas e distanciadas de meio comprimento de onda entre elas. Isso forma um conjunto que é praticamente o que a gente chama de um end fire. End fire é isso, ela vai radiar pelas pontas. End fire, pelo fim, pelo terminal. Existem dois tipos de conjuntos de antena. O end fire, que irradia pelas pontas, e o broadside, que irradia pelas laterais. O dipolo, ele não é um broadside array, porque ele não é um array, ela é uma antena sozinha. Mas, então, essa montoeira de lóbulos aqui são criados por essa equivalência de você ter um conjunto de 15 dipolinhos um do lado do outro, montando como se fosse uma estrutura de uma antena. Imagina você tendo 15 dipolos para 6 metros numa estrutura mecânica e alimentados com essa situação elétrica de distribuição de fase e frequência. Ok, pessoal, falei comprido. Aproveitei para relembrar um bocado de coisa de antenas, espero que tenha sido útil para vocês. E aqueles que têm um equipamento que vai para 6 metros e quiser aproveitar, a frequência de chamada 50 a 110, é lá que o pessoal se reúne. O horário, tipicamente das 7 às 9, 9 e meia da noite, é quando a propagação aparece nos 6 metros, quando aparece. E são dois tipos de propagação. Propagação na F2, que é a ionosfera ionizada mais alta, e a gente tem que aproveitar aí o restinho do ciclo 25 para isso. Às vezes aparece. Quando aparece a F2, daí dá Ilhas Canárias, dá Portugal, dá Europa, dá um pouco dos Estados Unidos, e dá Sul, né? Chile, Argentina, Paraguai. Agora, existe a propagação esporádica na camada E, é uma camada mais baixa, e ela é esporádica porque são bolhas de ionização. Essas normalmente a gente faz a transequatorial. Transequatorial é chegar do outro lado do Equador, mais ou menos na mesma latitude oposta da nossa, na mesma distância oposta. Então, da Caribe. No máximo, Flórida, mas muito Caribe, é aquela região ali, na E esporádica. Outro dia deu África aqui, deve ter dado uma esporádica em cima do Atlântico. Deu África com um sinal muito forte. As esporádicas são 20 minutos, meia hora e desaparece. Então, 6 metros, paciência, como eu estou fazendo aí. Está ligado lá, 50 a 110, squelch, de vez em quando eu chamo, alguém chama, e a gente vai se divertindo com a faixa mágica, Magic Band. Ok? Obrigado pela atenção. Esse câmbio foi espada, mas acho que valeu a pena. Até a próxima.